Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos aí, boa noite. Nós estamos aí nos encontrando mais uma vez na escola catequética da nossa paróquia e nesse tempo a gente começou a fazer nossa escola virtual. Nós estamos hoje com uma novidade, uma aula com a participação, na verdade toda a ministração da aula será com o nosso seminarista Gabriel Lima e ele está aqui também na nossa transmissão e estamos fazendo transmissão dupla aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Ele vai se comunicar com as pessoas do Facebook, mas como nós estamos testando uma plataforma nova, a gente está aqui agora só pelo YouTube fazendo essa transmissão. Né? Seja bem-vindo aí, João, Marinete, Luzimar. Vamos curtindo e compartilhando aí o nosso vídeo. Vou chamar aqui o Gabriel para que possa vir também participar. Boa noite, Gabriel. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, pelo aceitar aí o nosso desafio de participar, de ministrar essa aula. Nós estamos aí com alguns participantes chegando, vamos aí conversando e dando um tempinho para as pessoas chegarem, comentarem. Temos aqui a Jucione, Carla, no YouTube, Luzimar, Marinete, o João Rodrigues, e isso é uma oportunidade também de nos comunicar. Gabriel, faz a sua saudação, aproveita para pedir o pessoal do Facebook para vir para o nosso canal também aqui no YouTube, pela nossa transmissão já aqui compartilhada. Show. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. A nossa paróquia também está tentando fazer a transmissão pelo YouTube. Lá também está acontecendo a transmissão e a imagem está até um pouquinho melhor. Então, para ajudar o canal de nossa paróquia, eu convido vocês a nos assistir lá no nosso canal no YouTube. Boa noite, Luan. Então, Gabriel, vamos aqui, então a gente vai conversando aí, naturalmente vão chegando as pessoas e nós estamos aí, está aumentando aqui nosso acesso no YouTube, então vou deixar aí você já fazendo a comunicação, faço contigo aqui a oração inicial e a palavra toda sua. Meus irmãos, vocês que estão nos assistindo, também durante a aula que o Gabriel vai nos ministrar hoje sobre a devoção do escapulário, Nossa Senhora do Carmo, é possível também mandar as perguntas. E as perguntas que forem sendo enviadas pelo YouTube, eu vou jogar aqui na transmissão, de repente, conforme for, o Gabriel vai vendo o melhor momento para responder cada pergunta. No final, eu retorno aqui no nosso vídeo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração inicial? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te entregar nesta nossa noite mais uma comunicação da nossa escola catequética e hoje vamos poder refletir sobre a devoção do escapulário, poder refletir um pouco sobre a história nossa do Carmo. Queremos te implorar a força, o dom do Espírito Santo sobre Gabriel, sobre sua vida, sobre sua vocação, a fim de que seja uma comunicação agradável e também de uma fácil receptividade no coração de cada um dos ouvintes. Vinde, Espírito Santo, e encheis os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Então, Gabriel, fique à vontade, a casa é sua, a internet é sua, a rede é sua. Bom, que coisa, estou aqui, estou à disposição para responder. Show, padre. Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder encontrá-los aqui pelas nossas redes de comunicação, pelo Facebook e pelo YouTube. Quanta saudade! Meus irmãos, hoje nós iremos partilhar um pouquinho sobre a história de Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo, e a devoção ao escapulário. Esse escapulário que foi apresentado por Nossa Senhora do Carmo. Meus irmãos, a devoção ao escapulário e a Nossa Senhora do Carmo
é mais antiga do que imaginamos. Meus irmãos, tem raízes bíblicas dessa devoção. Olha que coisa grandiosa, quanta riqueza para a nossa igreja. Meus irmãos, tudo começa lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. Logo lá no início, nós vamos ver que Deus promete ao povo de Israel uma chuva. Aquele povo estava passando muitas dificuldades por conta da seca. E toda a sua economia, tudo aquilo que eles tinham, vinham da terra. Então, eles precisavam da chuva. Então, Deus promete uma chuva, promete a chuva ao profeta Elias para aquele povo e pede que o profeta Elias se encontre com Acabe. E o capítulo inteiro vai se desenrolando, eles vão fazendo tudo conforme a vontade de Deus, conforme Deus vai conduzindo, e eles vão assim caminhando. No versículo 44, o profeta Elias pede a um de seus discípulos, a um de seus servos, que suba até uma pedra para olhar para ver se já tem algum sinal de chuva vindo para aquelas terras. E quando esse servo olha, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, do tamanho da palma da mão de um homem, como ele narra. E aí, meus irmãos, ele desce super alegre e São Elias também fica muito feliz por saber que aquilo era um sinal de chuva. E por que eu disse isso? O que isso tem a ver com a devoção? Porque muitos teólogos fazem uma comparação àquela nuvem com a Virgem Maria. Mas por que, Gabriel? Aquela nuvem traria a salvação para aquela terra. Muitos ali estavam passando por poderiam passar por situação de miséria e de pobreza por não ter mais o sustento da terra devido à seca. E Deus manda uma nuvem para molhar aquela terra, chuva para molhar aquela terra. Aquela nuvem vem trazer uma graça para aquele povo, vem trazer a salvação para aquele povo. Isso nos lembra alguma coisa, não nos lembra? Então, Nossa Senhora também nos trouxe a salvação. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E lá, quando nós chegamos por volta do século XI, XII, começa a ter uma peregrinação de muitos leigos católicos para a Terra Santa, para o mesmo lugar onde o profeta Elias tinha visto aquela nuvem, para o mesmo lugar. E quando eles chegam ali, muitos deles vão subindo ao monte, vão indo até o monte, com o objetivo de viver como eremitas. E aí surge a ordem carmelita. Mas o interessante é que eles viviam a vocação de eremita, mas eles não viviam aquela vida completamente isolada. Eles se juntavam, por exemplo, para assistir à Santa Missa. Então aí nós já notamos uma vida comunitária dentro daquele isolamento. Nós já podemos perceber claramente isso. E, meus irmãos, aquele lugar onde eles subiram para morar e viver como eremitas tinha uma gruta. E essa mesma gruta era aonde São Elias se refugiava. São Elias, de lá do Antigo Testamento, já conhecia aquele lugar, já tinha passado por ali. Nós podemos ver que há todo um preparo, há todo um caminho, há toda uma condução até chegarmos à ordem carmelita. Há um preparo até mesmo bíblico. E se nós abrirmos a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 35, no versículo 2, o profeta vai dizer da beleza do Carmelo. A beleza do Carmelo. E muitos teólogos atribuem essa beleza do Carmelo à própria Virgem Maria. Essa beleza é atribuída a ela. Vejamos, meus irmãos. Vejamos, Nossa Senhora, mais uma vez, presente na nossa história,
nos trazendo a salvação. Meus irmãos, então eles subiram para o Monte Carmelo e ali foram vivendo. E ali, de forma muito sutil, no Monte Carmelo, foi surgindo a primeira ordem elegida em honra à Virgem Maria, elegida em honra a Nossa Senhora do Monte Carmelo, a primeira ordem. Em 1225, o inglês Simão Stock, ele ingressa na Ordem Carmelita. E um ano depois, apenas um ano depois, em 1226, ele viaja para Roma. Ele viaja para Roma com o intuito de conversar com o Papa Honório III. Mas por que conversar com o Papa Honório III? Qual seria a intenção? Ele queria pedir ao Papa que o Papa reconhecesse a Ordem Carmelita, que a Igreja reconhecesse essa ordem. E o Papa, ele reconhece a Ordem Carmelita, mas o seu reconhecimento à Ordem Carmelita dá-se por uma aparição da Virgem Maria. A Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, a mãe de Jesus, ela aparece para o Papa Honório III. E após a sua aparição, o Papa Honório III reconhece a Ordem Carmelita. A Igreja toma o reconhecimento dessa ordem. Então, meus irmãos, agora aqueles eremitas do Monte Carmelo, daquele local onde São Elias viveu com seus discípulos, agora era uma ordem reconhecida pela Igreja. Uma ordem reconhecida pela Igreja. Vejamos, meus irmãos, quanta alegria dos carmelitas. Mais um passo era dado. No entanto, nós sabemos que a nossa vida, no mundo nós teremos tribulações, mas Jesus pede que tenhamos calma, pois ele venceu o mundo. A vida dos carmelitas não foi fácil. Eles sofreram perseguições, sofreram dificuldades. E eu destaco uma bem marcante na história. Eles foram perseguidos até mesmo por muçulmanos e tiveram que fugir para o continente europeu. Vejamos, meus irmãos, a vida deles não foi fácil. Foi uma constante missão, uma constante peregrinação, mas eles nunca deixaram de viver aquele carisma que foi infundido em seus corações. E nós podemos perceber que desde lá dos dados bíblicos, há toda uma preparação, há todo um cuidado para essa ordem que iria nascer em honra à Virgem Maria. E agora, em 16 de julho de 1251, o inglês São Simão Stock, agora superior geral da ordem, enquanto rezava, ele teve uma visita muito especial. Essa visita era da Virgem Maria. A Virgem Maria apareceu a São Simão Stock. Vejamos, meus irmãos, a Virgem Maria aparece para ele, rodeada de anjos, e em suas mãos trazia consigo um escapulário. E aí começamos a conhecer e a entender um pouquinho sobre esse escapulário. E a Virgem Maria diz a São Simão Stock: tome, ele será o distintivo da minha ordem. Ela diz que aquele escapulário era a marca da ordem dela. Nossa Senhora tem um carinho muito especial pela primeira ordem erguida em seu louvor. Meus irmãos, primeira ordem carmelita erguida em louvor a Nossa Senhora. Meus irmãos, e aí vem uma grande promessa que Nossa Senhora faz. Todo aquele que morrer revestido deste meu escapulário não arderá jamais nas chamas do inferno. Ela promete que aquele que usar o seu escapulário não arderá na chama do inferno. Vejamos, meus irmãos,
mais uma vez, Maria nos traz em suas mãos um meio salvífico, um meio de salvação. São Luís Maria Grignion de Montfort, ele diz que foi por meio de Nossa Senhora que a salvação entrou no mundo e por meio dela há de retornar. E Maria, mais uma vez, traz um meio eficaz de salvação. Maria, como uma boa mãe, ela se preocupa com aquilo que deve ser uma das principais, se não a principal, preocupação dos pais. A preocupação com a salvação de seus filhos. A mãe que se preocupa com a salvação de seus filhos. Vejamos, meus irmãos, quanto carinho da mãe para conosco. A mãe que nos traz um meio de salvação em seus braços, mais uma vez. Como carregar em seus braços a nossa salvação, o menino Jesus. Vejamos quanta riqueza, meus irmãos. Em pouquíssimo tempo, esse escapulário já cobria desde os mais humildes camponeses até os papas, cardeais, bispos. Ele conseguiu se espalhar com muita facilidade por todo o continente europeu. E hoje nós vemos essa devoção espalhada por todo o mundo. Rapidamente isso aconteceu. E a alegria partilhada é alegria multiplicada. Meus irmãos, após todo esse ocorrido, ainda vem algo muito importante acontecer na nossa história. Na história da devoção à Nossa Senhora do Monte Carmelo. Boa noite, Chamarinete. Há mais uma coisa muito importante que acontece. Em 1314, Nossa Senhora do Monte Carmelo aparece para o Papa João XXII. E quando ela aparece para o Papa João XXII, ela reforça toda a proteção que ela concede àqueles que usarem devotamente e piedosamente o seu escapulário. Vejamos quanto carinho, meus irmãos. Ela promete que vai dar assistência na hora da morte àqueles que morrerem revestidos do escapulário. E ela ainda diz algo assim para o Papa João XXII que marca muito essa devoção. Aqueles que morrerem revestidos do meu escapulário não arderão na chama do inferno, como ela já havia dito a São Simão Stock, mas agora ela acrescenta. E no sábado após a sua morte, no primeiro sábado após a sua morte, eu o tirarei do purgatório. Mas, Gabriel, Nossa Senhora não garante a salvação? Como assim purgatório? Purgatório é a garantia da salvação. O purgatório é um período que nós passamos para nos purificar, para assim podermos desfrutar das glórias celestes. E Nossa Senhora promete que no primeiro sábado, após a morte daquele que morreu utilizando o escapulário, ela tirará do purgatório, no primeiro sábado após a sua morte. Vale ponderar, meus irmãos, também a realidade do tempo cronológico, que é o tempo que vivemos, e do tempo da graça, que é o tempo celestial. Meus irmãos, Nossa Senhora promete nos assistir na hora de nossa morte e também promete estar conosco no nosso julgamento. Um momento decisivo para a nossa vida eterna. No momento em que estaremos ali disputando pela nossa eternidade no céu. Nossa Senhora promete estar conosco nesse momento. Vejamos, meus irmãos, quanta preciosidade, quanto carinho da mãe para com os seus filhos. Vamos relembrar aqui. Nossa Senhora diz que nos assistirá no momento de nossa morte, não permitirá que ardamos na chama do fogo do inferno, estará conosco durante o nosso juízo final, nos tirará do purgatório no primeiro sábado após a nossa morte e nos concederá várias indulgências plenárias e parciais. Vejamos, meus irmãos, quanto carinho, quanto cuidado da mãe para com os seus filhos. E ela pede pouquíssimas coisas.
pouquíssimas coisas. Ela nos promete tantas coisas e ela mesma só pede três coisas. A primeira coisa que ela pede é a guarda da castidade conforme o estado de vida de cada um. A mãe pede isso, mas vale relembrar que isso já é mandamento, já é a nossa obrigação enquanto cristãos. Nós devemos observar os mandamentos. E os mandamentos já apontam isso, já trazem essa guarda da castidade. Os mandamentos já nos trazem isso. E ela também pede que conservemos a pureza de corpo e de alma. E Nossa Senhora é um perfeito exemplo de pureza de corpo e de alma. Primeiro porque a sua carne é totalmente pura. A sua carne não tem pecado. Como assim, Gabriel? A carne de Nossa Senhora não tem pecado? Nossa Senhora gerou Jesus em seu ventre, formou os membros de Jesus em seu ventre. A sua carne é a carne do seu filho. Jesus se encarnou no ventre de Maria, se fez carne no ventre de Nossa Senhora. A carne de Jesus é a mesma de Nossa Senhora. A carne de Jesus não tem pecado. A carne de sua mãe também não. Não é a mesma carne. Então, Nossa Senhora é pura de corpo e de alma. E é por isso que nós também proclamamos a Assunção de Nossa Senhora, porque nós sabemos que, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Então, Nossa Senhora é elevada de corpo e alma, pois não provou da morte, por não ter pecado. Então, ela é esse grande exemplo de pureza. A nossa mãe é esse exemplo que nós devemos querer incansavelmente imitar. E também ela pede mais uma coisa. A terceira coisa que ela pede: o desapego dos bens materiais. E um exemplo perfeito de desapego dos bens materiais é a Sagrada Família. E colocando ali a figura de Maria como serva sempre humilde e solícita a Deus. Nossa Senhora teve seu filho num estábulo de animais. Jesus foi colocado numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam. E, meus irmãos, nós sabemos que um estábulo, a gente aqui morando em São Vicente, nós sabemos que um estábulo, ele não tem assim, um cheiro muito bom. Não tem, assim, luxo num estábulo. Não tem. São José era carpinteiro, um simples carpinteiro, um trabalhador digno. E há uma passagem que Jesus diz: as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pôr a cabeça, onde repousar a cabeça. Vejamos aí esse desapego dos bens materiais que a Sagrada Família nos ensina. Então ela nos pede a guarda da castidade, a pureza do corpo e da alma e o desapego dos bens materiais. O Papa João XXII, após ter tido essa experiência com a Virgem Maria, essa aparição da Virgem do Carmo para ele, falando que tiraria no primeiro sábado após a morte todos aqueles que morrerem com o seu escapulário e durante a sua vida terem usado devotamente, tirará no primeiro sábado após sua morte do purgatório, ele publica uma bula sabática. E ele também impõe, bem como a igreja impõe, condições para o uso desse escapulário. A igreja também apresenta algumas condições que devem ser levadas em consideração para usarmos esse sinal sacramental. A igreja pede que a imposição seja feita por um padre, pelas mãos de um sacerdote. O padre deve fazer a imposição deve ser feita por ele. Há todo um rito. Mas agora, se aconteceu depois da imposição, tiver algum problema com seu escapulário,
não é necessário fazer novamente esse rito de imposição. A igreja também pede que rezemos diariamente orações marianas, como 7 Ave-Marias, a coroinha de Nossa Senhora, a oração do Santo Terço do Rosário. Eu destaco a oração do Santo Terço, porque há um fato muito interessante na aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917. Na última aparição de Nossa Senhora de Fátima, em outubro de 1917, ela aparece vestida de Nossa Senhora do Carmo. De Nossa Senhora do Carmo? Sim. E assim, essa surpresa foi a mesma surpresa que todo mundo teve. E foram correndo perguntar à irmã Lúcia o porquê. E a aparição de Nossa Senhora do Carmo, que é muito mais antiga do que a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela reaparece novamente para nos mostrar uma coisa que a irmã Lúcia vai nos explicar. A irmã Lúcia explica que Nossa Senhora de Fátima aparece de Nossa Senhora do Carmo para mostrar como que a oração do rosário e a devoção ao escapulário e o uso dele estão extremamente ligadas. E a irmã Lúcia ingressou numa ordem carmelita. Vejamos, meus irmãos. Por isso que eu dou essa ênfase à oração do Santo Terço. Porque Nossa Senhora de Fátima, em sua última aparição, recorda a aparição de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Rosário de Fátima recorda. E foi a própria Nossa Senhora que nos ensinou, ensinando os pastorinhos, a rezar o terço. Vejamos, meus irmãos, a igreja também pede, além da imposição pelo sacerdote e também a oração mariana, porque o decreto ele não impõe uma oração específica, mas ele pede que seja feita. Ele pede novamente a conservação da castidade. Conservar a castidade. E por último, ele pede que sejam rezadas as horas marianas, o ofício da Imaculada. Aqueles que não puderem rezar o ofício da Imaculada, seja por questão de trabalho ou alguma outra dificuldade, podem substituir por abstinência de carne às quartas-feiras. Aqueles que também não puderem fazer abstinência de carne às quartas-feiras, podem substituir por outra piedade equivalente. Os santos recomendam que rezemos 3 Ave-Marias diariamente. Aqueles que usam o escapulário, rezem diariamente 3 Ave-Marias e beijem o escapulário. E peçam que não caiam em pecado grave. Desejem ardentemente e coloquem em suas orações o desejo de não cair em pecado grave. E pedir a Nossa Senhora essa graça, a graça da constância, a graça de não cair em pecado grave. Os santos nos orientam a fazer isso. Os grandes santos da igreja. Meus irmãos, nós sabemos que o escapulário, Nossa Senhora diz que todo aquele que usar o escapulário não arderá nas chamas do inferno. Mas a gente não pode ser simplesmente impulsionados a pegar o escapulário e colocar para não arder na chama do inferno. Não, não. Antes de tudo, o escapulário não é um amuleto. O escapulário é um sinal visível daquilo que buscamos viver interiormente e uma aliança com a Virgem Maria. Meus irmãos, é um sinal de aliança com a Virgem Maria. Deve ser utilizado com piedade e com devoção daquele que deseja ardentemente imitar as virtudes da mãe. A mãe é rica em virtudes. Nossa Senhora, serva humilde, mulher de oração, virgem do silêncio. Quantas qualidades da mãe que nós devemos buscar imitar. Meus irmãos, o escapulário é um presente de Deus nos dado pela mão de Maria Santíssima, por suas santas mãos. Nossa Senhora, mais uma vez, nos dá um presente de Deus. Vejamos, meus irmãos, mais uma vez a mãe
nos traz um presente, um meio de salvação, como ela fez ao gerar o seu Filho, a nos trazer Jesus. Mais uma vez, ela traz um meio de salvação a nós, meus irmãos. Nós podemos perceber claramente isso. E, meus irmãos, Nossa Senhora do Carmo, também chamada de Nossa Senhora do Monte Carmelo, a padroeira da Ordem Carmelita, aquela ordem que já se iniciou há muito tempo, que foi preparada desde o Antigo Testamento, que foi erguida no mesmo monte onde o profeta Elias, ele pôde ver aquela nuvem vindo, cheia de água para tirar aquele povo da seca, é celebrada todo dia 16 de julho. Amanhã nós estaremos entrando no mês de Nossa Senhora do Carmo. Meus irmãos, Nossa Senhora do Carmo tem muito a nos ensinar. Muito, muito mesmo. Em breve nós estaremos comemorando o seu dia. Meus irmãos, ela também frisa a questão do sábado, porque ela promete tirar a alma do purgatório no primeiro sábado após a morte daquele que usou devotamente o seu escapulário. Ela promete tirar no primeiro sábado após a sua morte. Então ela também conserva, porque a igreja guarda com muito carinho, o sábado de Maria, né? Nós vemos a devoção dos sábados ao Imaculado Coração, sábado como um dia mariano, como um dia propício para rezar também o ofício da Imaculada. Nós vemos todo um carinho de Nossa Senhora. A palavra escapulário significa armadura, proteção. É uma armadura, uma proteção, que existe desde a Idade Média. Naquela época, eles utilizavam em forma de avental como veste para não se sujar. É uma proteção, meus irmãos. É uma proteção, bem como também o avental protege da sujeira. Vejamos, meus irmãos, a devoção à Nossa Senhora do Carmo floriu rapidamente. E nós podemos enxergar, no início eu partilhava com vocês as raízes bíblicas dessa devoção. A origem, lá no início, desde o preparo do profeta Elias. Meus irmãos, o escapulário deve ser usado constantemente. E aquele que usa o escapulário deve desejar ser revestido de Maria. Ter em si e querer criar dentro de si as virtudes marianas. Deve ter esse desejo, deve ter esse carinho. Deve almejar isso. É um presente de Deus, meus irmãos, dado pela mão de Maria. É um mini hábito dos carmelitas, um pequeno hábito que os carmelitas usam. É um sinal de serviço, porque Nossa Senhora foi também uma mulher de serviço, uma mulher missionária. Vejamos a peregrinação até sua prima Isabel. Vejamos toda a vida missionária de Maria também. É um sinal de serviço. É hábito de vida. É mudança de vida. É um sinal daquele que deseja unir-se com Nossa Senhora. Com ela fazer uma união. Com ela ter um elo, um compromisso. É um sinal, meus irmãos, do amor pela mãe. Um sinal de carinho por ela. Meus irmãos, eu falei também que Nossa Senhora concede indulgências plenárias e parciais. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre indulgências plenárias e parciais e em que ocasião a santa devoção e a Nossa Senhora do Carmo e o uso ao escapulário nos permitem desfrutar dessas indulgências. Primeiro, o que são indulgências? A absolvição sacramental, o sacramento da confissão, nos alivia, nos tira do inferno. No entanto, meus irmãos, muitas vezes, durante o julgamento, a alma ela passa pelo purgatório para poder se purificar. A indulgência, ela tira do purgatório. Como assim, Gabriel? Sim, ela tira a alma do purgatório ou então alivia a pena no purgatório. A indulgência parcial, ela reduz
um pedaço da pena no purgatório. E a indulgência plenária, ela reduz totalmente toda aquela pena no purgatório. E onde eu posso alcançar essas indulgências? A indulgência parcial, ela pode ser adquirida com uma grande devoção e afeto pelo escapulário, porque o escapulário é um sinal sacramental, é um sinal salvífico. O Concílio Vaticano II define assim. Então, se eu tenho uma devoção, um carinho, se eu beijo meu escapulário, se eu olho para ele com muito carinho, com muito afeto, eu estou adquirindo indulgência parcial. A indulgência plenária eu consigo no dia da imposição e no dia dos Santos Carmelitas. Como agora, Nossa Senhora do Carmo, dia 16, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Simão Stock, dos Santos Carmelitas, Santa Teresa d'Ávila. Então, meus irmãos, é assim que funciona a dinâmica das indulgências. Meus irmãos, agora trazendo um pouquinho para a nossa realidade, eu gostaria de partilhar com vocês alguns milagres que eu encontrei, que eu pesquisei e encontrei, em relação ao uso do escapulário. Meus irmãos, o interessante é que 2 deles foram aqui no Brasil. São recentes e em São Paulo. Eu vou começar compartilhando a história de um soldado que tinha abandonado a fé católica. Ele abandonou a fé católica e sua mãe continuava fervorosa na fé. E sua mãe pede incansavelmente que ele vá para o combate, mas com o escapulário. Ele tinha abandonado a fé católica. E se ele abandonou, ele não via mais razão para usá-lo. Mas a mãe pede ardentemente que ele use esse escapulário. E ele usa. Durante o combate, ele toma um tiro. E o tiro rasga toda a roupa dele. Onde a bala passa, a bala vai rasgando. Mas a bala fica presa no escapulário. A bala fica presa no escapulário. Olha, meus irmãos, o escapulário de pano. A bala fica presa. Foi bom ter falado do escapulário de pano, porque eu acredito que seja a dúvida de muitos. Ah, Gabriel, e o escapulário de metal? Como funciona? Então, o escapulário de metal também é válido, desde que na frente tenha a imagem de Nossa Senhora do Carmo e atrás o Sagrado Coração de Jesus. No entanto, recomenda-se que, pelo menos no início, seja utilizado o escapulário de pano. Tem essa recomendação. Então, meus irmãos, continuando a nossa saga pelos milagres, esse soldado foi salvo graças a esse escapulário. E agora eu vou narrar um outro fato que também aconteceu em São Paulo. Um jovem que estudava no colégio religioso, de regime de semi-internato. Ele estava começando, adolescente, estava começando ali a se envolver com umas situações um pouco desagradáveis, a conduta de um adolescente. E seus pais, muito católicos, rezavam incansavelmente por ele. Chegou o final de semana, aquele final de semana ele seria liberado para casa. Ele se despediu dos professores, do diretor e foi. 4 dias depois, liga os pais perguntando sobre o filho, que não havia chegado em casa. Vejamos, meus irmãos, acontecimento recente e em São Paulo. E ligam, e o diretor diz, não, ele já foi para casa há 4 dias. E o diretor, junto dos pais, saem para procuram tudo. Resta apenas um lugar, o IML. O pai, muito devoto, rezando ardentemente por encontrar o seu filho, ao entrar no IML, ele começa a sentir que ele havia perdido o seu filho. E ele começa, então, a rezar pela salvação da alma do seu filho. E pede à Virgem Santíssima um sinal de que seu filho tenha sido salvo.
Vejamos, meus irmãos, um pai que se preocupa muito com a salvação de seu filho. Então, o médico diz de um jovem que havia sido atropelado por um trem e que estava todo desfigurado. Ele leva o pai para fazer o reconhecimento do corpo. E o pai, já sabendo que era o seu filho, né? Ali vai vendo as pernas de seu filho toda amassada, os ossos quebrados. Uma cena muito dura, uma cena muito difícil. Mas quando chega no peito, o pai vê o seu filho segurando na mão, bem apertado, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E entre lágrimas, o pai diz: Nossa Senhora salvou a alma do meu filho. O pai sofria com a perda do filho, mas estava muito feliz pela salvação da alma do seu filho. Para ele foi um sinal da salvação da alma do seu filho. E um outro fato que também aconteceu em São Paulo é de um jovem que mergulhou em, se eu não me engano, em alguma praia, em algo assim, e ele foi afundando. E os bombeiros só acharam o corpo 3 dias depois. E quando acharam o corpo, ele segurava muito apertado o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Vejamos, meus irmãos, manifestações que comprovam e atestam a eficácia e a veracidade dessa devoção. Essa devoção que nós vimos que foi preparada desde muito tempo pelo profeta Elias lá na Terra Santa. Eles que prepararam o local onde seria o primeiro Carmelo, a primeira ordem carmelita. A primeira ordem erguida em louvor a Nossa Senhora. E nós podemos perceber todo um cuidado da Virgem para com a salvação de seus filhos. Um zelo da mãe para com a salvação de seus filhos. Isso mostra a maternidade espiritual de Maria. A mãe que protege na vida, ampara na morte e intercede após ela. Isso atesta a maternidade espiritual da nossa Mãe Santíssima. Vejamos, meus irmãos, que graça, que alegria ter uma mãe. A nossa igreja, ela é muito rica. Ela tem uma mãe que nos protege e que almeja por nossa salvação, que deseja a nossa salvação e que nos traz esse meio, esse caminho de salvação. Eu gostaria também de mencionar alguns outros fatos. O escapulário é um sinal sacramental. É um sinal daquilo que eu busco viver interiormente, imitando as virtudes de Maria. No entanto, não é um amuleto. Não devo usá-lo assim. Devo usá-lo como um sinal da minha aliança para com a mãe. E por isso, por ser abençoada, eu não posso simplesmente pegar e arrebentou, vou jogar no lixo. Não. Devemos ter um zelo por aquilo que é sacramental, por aquilo que é sagrado. Eu posso queimar ou então até mesmo enterrar, em um sinal de respeito, de veneração, pelas graças que através daquele sinal, que Nossa Senhora me concede, através daquele sinal. E ao que aquele sinal representa? Uma aliança minha com a mãe. Meus irmãos, houveram alguns santos que durante a sua vida usaram esse escapulário. O escapulário de Santo Afonso, de São João Bosco e de São João Paulo II, mesmo após a sua morte, estão intactos, junto dos restos mortais, estão intactos. São Simão Stock, também, isso é para atestar que o sinal não precisa ser dado, o escapulário não tem que dar unicamente para um católico. São Simão Stock, ele que teve essa experiência com Nossa Senhora do Monte Carmelo, ele dá o escapulário a um homem, a um ancião moribundo, que estava sem consciência.
E aquele ancião começa a fazer orações marianas, começa a ter uma devoção muito própria à Nossa Senhora. Aquele ancião recebe os sacramentos antes de morrer, o sacramento do batismo e a unção dos enfermos. Só que por um instante ele recupera a sua memória e ele lembra que não era católico. Mas dentro dele cresceu um grande amor mariano. Vejamos, meus irmãos, vejamos quanta riqueza, quanta preciosidade que Nossa Senhora nos concede. E também, meus irmãos, um outro fato também muito legal que aconteceu com o Santo Cura d'Ars foi que ele estava no confessionário e veio uma mulher, né, pedindo ali o sacramento da confissão. E ele diz para aquela mulher que ele começa a narrar um fato que ela passou. Ele diz que ela estava numa festa e que nessa festa ela ficou muito triste, muito magoada, porque entrou um cara, aparentemente bem vestido, e dançou com muitas mulheres, com quase todas, mas não dançou com ela. E aquilo cortou o coração dela, ela ficou muito triste porque ele não dançou com ela. E ela pergunta ao confessor dela como que ele sabia disso e ele não responde. E ele diz para ela: pois bem, minha irmã, esse cara só não aproximou de você porque você estava com o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E ela fica assim, ué, mas ela queria que ele se aproximasse dela, ela queria dançar com ele. Esse cara estava possuído por demônios. E ele não se aproximou de você por conta do seu sinal sagrado. Por conta desse sinal da sua aliança de fidelidade com a mãe, com Nossa Senhora. Vejamos, meus irmãos, que carinho da mãe, que carinho. Vocês conseguem compreender a preocupação de uma mãe com a salvação de seus filhos? Meus irmãos, tudo aqui é muito passageiro. Tudo aqui vai passar assim, ó, no estalar de dedos. Mas a vida eterna, o próprio nome já diz, é para sempre. É para sempre. As nossas ações aqui refletirão na nossa vida futura, na nossa vida eterna. Vale, portanto, meus irmãos, ajuntarmos tesouros para viver a vida celestial. Como a liturgia de domingo nos apresentou, para que um dia nós possamos, usando o escapulário, imitando as virtudes de Nossa Senhora, falar aquilo que São Paulo disse na segunda leitura de domingo. Completei o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora combati o bom combate, lembrei. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que cumprirem com amor a sua manifestação gloriosa. Meus irmãos, Nossa Senhora nos apresentou aí um sinal sacramental de muito valor. Ela nos promete tirar do fogo do inferno, não permitir, que ardamos na chama do fogo do inferno. Mas mais do que tudo, ela sela uma aliança conosco, uma aliança de amor para conosco. Vejamos, meus irmãos, uma mãe que se preocupa conosco, uma mãe que vai aparecendo durante vários momentos da história, a mesma mãe de Jesus. Ela só vai aparecendo de outras formas, em outros lugares. Mas uma mãe que se preocupa com a humanidade. Vejamos como a maternidade espiritual de Nossa Senhora é linda. Uma mãe que se preocupa com os seus filhos. Vejamos, meus irmãos, o quão rica a nossa igreja é. O carinho que Deus tem para conosco. Meus irmãos, agora eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, vocês podem perguntar, tá? Colocar sua pergunta aqui, que eu vou tentar respondê-los.
Tá, ops, aguardar ali. Gabriel, muito obrigado. Foi enriquecedor e é interessante como que esse tema ele abre leque para vários outros temas, né? A gente tem a oportunidade de refletir sobre o escapulário, e refletindo sobre o escapulário, a gente reflete sobre a salvação da nossa alma, reflete sobre a devoção de Maria, reflete sobre o pecado, reflete sobre as indulgências, reflete sobre penitência. Quanto conteúdo que a devoção do escapulário trouxe para mim. Eu vou confessar para você que eu não conhecia esses dois relatos aí de milagres no Brasil. É interessante aí, obrigado aí pela acréscimo também para mim nesse conteúdo. Meus irmãos, a gente tem aí o comentário aberto. Se você quiser deixar alguma mensagem, algum agradecimento, alguma pergunta, você pode comentar aqui no YouTube, que eu coloco aqui na tela a pergunta, o comentário. Nós estamos usando aí essa plataforma que permite a gente interagir de maneira muito prática, muito fácil. Então, por favor, faça a sua pergunta aí, se você tem alguma dúvida, se tem algum comentário, alguma coisinha. Nós temos um pouquinho de tempo, um tempinho curto, para poder ainda responder algumas questões. Enquanto a pergunta não chega, eu vou anunciar aqui uma coisinha. Eu pedi que o Gabriel pudesse falar sobre esse tema, justamente porque a minha intenção é nós fazermos aqui virtualmente também, pela paróquia, uma novena de Nossa Senhora do Carmo. Tá? Então, aí a novidade de primeira mão aqui, para você que está nos assistindo, nós vamos fazer uma novena de Nossa Senhora do Carmo, né? Serão 9 dias, também virtual, não será intensa como foi a festa do Divino, né? E essa novena vai ser virtual, com a intenção de nos prepararmos para, quem sabe aí, receber a imposição do escapulário. Vamos organizar de uma maneira que não faça nenhuma aglomeração, né? Quem sabe em alguns dias nós vamos fazendo a imposição do escapulário também, de maneira sempre aí muito cuidadosa com a nossa saúde. Mas nós vamos também aí apresentando maneira. O Gabriel continua conosco aqui, tá, meus irmãos? Só a tela aqui oculta dele, tá comigo. Mas eu queria ouvir sua pergunta, participa aí, ó. Nós tivemos aqui a participação de muitos irmãos da nossa paróquia. Ó, tem aí o João Rodrigues, sempre presente na nossa live, a Marinete que já colocou, a Luzimar, que esteve presente no iniciozinho, Gilcione, esteve conosco, a Carla também, a Ludiane esteve presente conosco, Rosemary, tivemos o Leandro conosco, quem mais? João Batista, também conosco, a Rosinete esteve conosco aqui, está conosco, a Ilane, a Ana Cristina Soares, a Flavinha já colocamos, a Heloísa Pereira, a Maria Eduarda já colocamos, Maria de Fátima também, a Angelina. Então, meus irmãos, vamos lá, ficaram com dúvidas, né? Vocês conheciam a devoção do escapulário? Aproveita aí, manda pergunta para o nosso seminarista aí, ó. Aproveita aí, ó, joga tudo aí, que está prontinho, doido para responder uma lote de perguntas, né, que vocês tiverem para enviar. Vamos lá, vamos ver. Gabriel, você quer indicar talvez aí alguns outros conteúdos, alguns lugares que as pessoas possam encontrar? Não sei, vamos aí interagindo enquanto as pessoas vão de repente mandando sua pergunta. Referente ao tema, padre? Isso. Eu tinha passado rapidamente, né? No YouTube eu não consegui assistir, mas parece que tem um conteúdo muito bom do padre Paulo Ricardo falando sobre a espiritualidade carmelita. Eu não assisti só os 5 primeiros minutos, mas dizem que, pelo que eu vi, é muito bom, muito bom. Temos uma pergunta aí, Gabriel, da Vanessa. Então, Vanessa, a devoção à Nossa Senhora do Monte Carmelo, a sua primeira aparição, ela acontece ao Papa Honório III no ano de 1226. Só que nessa aparição, ela não se apresenta como Virgem do Carmo. Ela se apresenta como Virgem do Carmo no dia 16 de julho de 1251.
Deisiane está participando aí conosco também. Mas aí, estamos aí esperando aí alguma pergunta aí que alguém possa mandar. Obrigado, Gabriel, por responder a pergunta da Vanessa. Obrigado, Vanessa, pela participação também. Temos um pouquinho de tempo, gente. Vai acabando, hein? Agora não tem como a gente fazer visitas, né? Mas aí até o conselho que eu dou depois, quem sabe nós podemos organizar pastoralmente, conhecer o Carmelo também, que nós temos aqui em Tanguá, né? O Carmelo da Santíssima Trindade, são os carmelitas que têm a devoção, como o Gabriel já falou, aí, de maneira muito particular e especial, em torno ao escapulário. A Vanessa agradeceu aí, obrigado. Vamos lá, gente, vamos lá, pouquinho minuto, tá quase acabando já o nosso tempo, hein? Vamos lá, quem é que vai participar conosco? Tá certo. Então a gente vai agradecendo aqui, Gabriel, né? Tivemos bastante pessoas participando da nossa transmissão. O vídeo vai estar disponível no YouTube, o vídeo também no Facebook, mas no YouTube está com uma interação um pouco melhor. Então você pode assistir também novamente esse vídeo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, a gente vai crescendo aí. Olha, temos uma pergunta aqui no finalzinho, apagar as luzes aí da Angelina. Ao adquirir um escapulário, o que devemos fazer antes de usá-lo? Então, Angelina, eu acho muito válido, antes de mais nada, conhecer bem a devoção. E conhecendo bem a devoção, o rito de imposição é com o sacerdote. O sacerdote, o padre, ele faz a imposição do escapulário. E aí você deve seguir todas as condições que são impostas pela Virgem Maria e pela Igreja. O sacerdote vai abençoar o escapulário. Temos outra pergunta aí do João Batista. Sim, sim, João Batista. Já fiz a imposição para usar o escapulário novo é só benzer? Acho que é necessário sim abençoar. E aí o rito da imposição, por você já ter feito, não é necessário fazer novamente. A imposição, meus irmãos, até completando um pouquinho a fala do Gabriel, o escapulário é como se fosse um hábito, como se fosse uma roupa, né? Só que assim, a roupa simbólica, não uma roupa completa, não uma camisa, mas é como se fosse um roupão, digamos assim. Nesse roupão que vai, assim como a roupa protege o nosso corpo, vamos supor, se você for mexer no mato, por exemplo, você vai ter que botar uma calça ali para proteger a perna, né? E para não se machucar. Também a mesma coisa, o escapulário é aquela proteção espiritual que tira o que nos tira do perigo, né? Que protege o nosso corpo do perigo. Vou fazer uma pergunta aqui, peraí, um comentário aqui. Por que temos que usar o escapulário de pano antes do escapulário de ferro? Pergunta aí do Cauã. Cauã, Cauã, meu primo. Então, o escapulário original, como o padre falou, é o escapulário ali dos carmelitas, né? Aquele hábito bem comprido. Para você lembrar um pouquinho, é aquele hábito que as coroinhas meninas usam, só que, é claro, um pouquinho maior e marrom. Então, é recomendável que se use primeiro, pelo menos, o mini hábito. Por quê? Porque ele lembra mais, né, ali o escapulário original, o escapulário de pano. Mas se tiver alguma dificuldade, né, é recomendável. Pode-se também usar o de ferro. Mas também com a imagem de Nossa Senhora do Monte Carmelo na frente e o Sagrado Coração atrás. A Ludiane está comentando aqui que ela já fez até a imposição com o padre Adriano comigo. Isso aí. Agora é só, se não tem o escapulário, basta abençoar e fazer. O escapulário de pano também, era o costume antigamente ser uma parte da roupa, né, do monge. Como se fosse o monge usava por um tempo, depois
ele cortava, né, esse escapulário, essa parte da frente. Então, a Vanessa aí também agradecendo aí e parabenizando, Gabriel. Obrigado, Vanessa. Padre, o Luan e a Benilda também interagiram com a gente pelo Facebook. Ótimo, maravilha. Mais algumas pessoas, só que eu não consigo ver. Só os comentários. Tá, mas fizeram perguntas ou... Não, só interagiram. Interagiram, maravilha. Obrigado aí, Luan e Benilda, né, também pela participação. Tivemos algumas pessoas aí fixas no Facebook, né, aqui. Na semana que vem, nós vamos... Olha atenção, novidade, hein? A partir dessa semana, nós vamos conseguir fazer uma única transmissão do mesmo jeito, do jeito que vocês estão vendo aqui, nas duas redes. Facebook e no YouTube, e também, inclusive, na Santa Missa. Nós vamos usar a mesma plataforma aqui, né? É um programinha, esse programinha que a gente está usando aí agora, e vamos aprofundar nessa parte para usar nas duas redes. A gente está se tornando cada vez melhor. Daqui a pouco a gente está disputando aí na TV aberta e a Globo, a SBT, vão ficar aí vão disputar audiência conosco aqui em São Vicente. Meus irmãos, vamos então concluir, né? Nós agradecemos mais uma vez. Obrigado, nosso seminarista Gabriel, por nos ajudar hoje a compreender a devoção do escapulário. Então, se preparem aí, que dentro em breve, agora no mês de julho, nós vamos começar a nossa novena de Nossa Senhora do Carmo, preparando o nosso coração para celebrar a celebração, a festa de Nossa Senhora do Carmo, também fazendo aí um preparo para a nossa imposição do escapulário. Tá bom, meu Deus? Vou então dar a bênção. Gabriel, muito obrigado. Deus possa abençoar, né? E possa. Gabriel está se preparando daqui a pouquinho para voltar ao seminário, né, Gabriel? Início de agosto, né? Isso. Início de agosto. Se correr tudo bem. Se o vírus ficar quietinho na dele aí, parar de ficar atrapalhando a nossa vida aí, nosso dia a dia, nossa rotina, diminuir o número de infectados, né? E a gente agradece, aproveitar aí também esse último mês dele aqui conosco. Claro que depois vem férias, vem tudo isso, às vezes quando ele vai aparecer, mas depois retorna normalmente para o seminário. Vamos agora então pedir, né, a bênção de Deus, pedir que Deus possa abençoar a todos, né, e também possa nos conceder uma noite maravilhosa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedimos, Senhor, que conceda a sua bênção a todos que nos assistem, ao Gabriel também, que se preparou e nos formou nessa devoção de Nossa Senhora do Carmo. Que o Divino Deus possa agora derramar a sua bênção. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, uma ótima noite.